Ok, meus irmãos, então vamos falar sobre os Mormons nessa manhã. Esse é um tema, é uma aula que nós damos no Instituto Reformado de São Paulo, dentro de uma linha que é teologia, agora deu alguma coisa aí, Lucão, uma teologia prática, e nosso objetivo lá, nós temos uma classe funcionando com mais de 100 alunos neste momento, e o tema então é esse daqui, o mormonismo. Eu não tenho ele em PowerPoint, e eu não sei se dá para ler. É possível ler? Dá para ler? Os mais distantes conseguem ler? Precisa de lupa? Eu sei, está difícil. É porque isso aqui é uma disposição agora mesmo. Eu vim para falar de missões nessa manhã com vocês, mas a igreja tem prerrogativa nesse sentido, eu quis dar essa liberdade. Nós falamos muito sobre missões, sobre outras áreas, nós voltaremos a falar. Bom, vamos então pensar aqui no mormonismo. É muito importante que se diga uma coisa, meus irmãos. Quando se estuda um movimento como este, então isso terá suas consequências. As nossas páginas que estudam movimentos diferentes, normalmente recebem muitas críticas, inclusive. O pessoal bate forte em todos nós, principalmente, porque é dito assim, cada um cuide de si, né? Cada um cuide da sua religião, não falem das outras religiões. Nós temos uma ideia no Brasil que não se pode falar sobre outros movimentos, cada um fale de si. Mas nós temos uma obrigação também, nós temos uma responsabilidade também de orientar o nosso povo. E nós temos de, como igreja, ajudá-lo para que o irmão ou a irmã esteja preparado para quando um elder bater a porta da sua casa. Então, assim como as testemunhas de Jeová têm uma prática de ir às casas, os mormons também. E muitos não têm a menor ideia de como, nem mesmo conversar com eles. Então, o objetivo nosso, primeiro, é ajudar você e depois, de alguma maneira, porque nós estamos trabalhando com captação dessas mensagens, também ser útil de alguma forma para fora das nossas paredes. Então, eu começo perguntando, o que é o mormonismo? Mormonismo é uma forma de cristianismo ou é paganismo? Mormonismo é cristianismo ou paganismo? Eles são conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E eles se afirmam como cristãos. No entanto, as suas práticas não parecem ser práticas cristãs. Bom, por exemplo, um dos ensinos, é claro que um tanto quanto controverso, se puder deixar um pouquinho mais grave, varão, por favor, e menos médio, por favor. Um dos ensinos é o da poligamia, por exemplo. É claro que não é uma ordem, sejam polígamos. E houve até um dos seus líderes que determinou o fim da poligamia dentro do mormonismo. Mas determinou como lei, mas a prática é que isso nunca cessou dentro do mormonismo. Então, seria a poligamia aprovada por Deus? Porque este movimento aceita a poligamia, ou seja, um homem casar-se com muitas mulheres. Também defende o casamento selado, e casamento selado aqui é aquele casamento que as mulheres, a maioria das mulheres até gostariam que fosse, que é o casamento para a vida eterna, o casamento que vai além da morte, o casamento para sempre. Esse casamento selado, o casamento para sempre, ele seria o casamento que a Bíblia diz que é casamento? Porque uma das formas de entender o casamento é que ele vai até que a morte separe. É assim que a gente, ali nos votos, a gente se compromete com o nosso cônjuge, né? Até que a morte nos separe. Bom, e a outra ideia também dos mormons é o batismo dos mortos. Eles entendem que depois de a pessoa morrer,
ela ainda pode ser batizada, porque este batismo o salvaria. Então, são leituras, né, que nós precisamos dialogar com elas. Smith é o seu fundador, Joseph Smith. E pesquisas mostram que ele nasceu numa família muito rude. Eles não tinham uma relação muito amigável com os seus vizinhos. Parte da família de Smith, lá nos Estados Unidos, filia-se a uma igreja presbiteriana de lá. Mas Smith não gosta muito do ambiente das igrejas naquele momento e não se decide por nenhuma delas. E então busca uma linha mais direta, diríamos assim, com Deus, e orava para que Deus lhe mostrasse qual igreja que ele deveria pertencer. E então, em um desses momentos, Deus teria falado com ele, numa visão especial de Deus, ele afirma, aqui no livro A Pérola de Grande Valor, ele afirma o seguinte, que ele viu duas pessoas brilhando muito, uma pessoa era Deus e a outra pessoa era Jesus. E Deus havia dito para Joseph Smith, esse que está do meu lado é o meu filho amado, ouve-o. E então Jesus teria dito para Joseph Smith, não se filie a igreja nenhuma, pois elas não são reconhecidas como igrejas de Deus. E então, por causa disso, Joseph Smith não se filiou a nenhuma igreja, porque Jesus disse a ele, todas as igrejas apostataram, não se filie a nenhuma. Para você ir entendendo onde é que vai terminar essa construção. Eu faço algumas afirmações aqui, sobre a questão de ver Deus ou não ver Deus, se é possível ver ou não ver, mas tire a conclusão por você mesmo. Ele afirma outras coisas, outras visões também. Quem está afirmando isso é Joseph Smith. Ele afirma que um anjo veio até ele, chamado de Moroni, e incumbiu-lhe de uma missão. Então, se o anjo determinou uma missão, ele tem que cumprir. E que João, o evangelista, o que escreveu o Apocalipse, João, então, veio e lhe concedeu um sacerdócio, o sacerdócio de Arão. Então, primeiro ele tem a visão de Deus e de Jesus, dizendo, não se filia a nenhuma igreja. Depois, o anjo Moroni diz, você tem uma missão. E agora, João vem e diz a ele que ele tem um sacerdócio, e este é o sacerdócio de Arão. Bom, com tudo isso, ficou relativamente fácil fundar uma igreja, né? E esse foi o testemunho, ele e alguns amigos, então em 1830, criam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E no momento da organização da igreja, Joseph Smith, isso quem diz é Tácito da Gama Leite Filho, no livro Mormonismo, escrito pela Juerp em 1989, de quem eu sou devedor de muitos dos ensinos sobre o mormonismo que está aqui nesta aula. Então, Tácito diz, isso está relatado nos primeiros escritos, né, que Joseph Smith recebeu uma revelação sendo designado 3 coisas, vidente, profeta e apóstolo de Jesus Cristo. E então, a partir desse momento, ele passa a ser chamado de o profeta. Um pouco mais sobre Smith para os irmãos. Eu sei que está parecendo que eu estou aqui apenas tecendo críticas, mas é só uma continuidade, né? Smith tinha mais de 20 mulheres. Durante a sua vida foi preso algumas vezes, acusado de desordem, de heresia, de imoralidade. E por fim foi linchado na prisão em junho de 1844. Quem conduziu este movimento depois dele
3 homens pelo menos aqui. O Young, uma das viúvas de Smith, não o reconhece como um líder, como um crente, alguma coisa nesse sentido. E outro sucessor foi Woodruff, em 1890. Esse declara proibida a poligamia. Mas uma das piores coisas, obrigado meu irmão, uma das piores coisas é que foi descoberto em 1965, que aquele livro, A Pérola de Grande Valor, na verdade não era um livro original, mas um plágio. O que está no livro A Pérola de Grande Valor, na verdade é parte de um ritual fúnebre egípcio que acompanhava as múmias aos sarcófagos lá no tempo de Cristo. Então, esse é um movimento que passa por muitas desmoralizações. Primeiro, o seu fundador e o seu conjunto de práticas e testemunho, e depois os seus ensinos, que parecem não condizer com as Escrituras, e por fim, aquilo que é considerado como praticamente um texto inspirado, que é o texto A Pérola de Grande Valor, é descoberto que o texto não é de Smith, mas vem dos tempos dos egípcios, né? Então começa assim, o mormonismo. Quais são os conceitos que os mormons têm? Eu separo aqui conceitos sobre Deus, letra A, conceitos sobre Jesus Cristo, letra B, conceitos sobre a salvação, letra C, e é isso. E a conclusão. Então vamos entender a forma dos mormons pensarem sobre Deus, sobre Jesus Cristo e sobre a salvação. Uma das coisas que os mormons têm que é muito semelhante, obrigado aqui meu irmão, muito semelhante aos testemunhos de Jeová, é a negação da Trindade. Eles negam que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Eles dizem, como o homem é, Deus foi, como Deus é, o homem poderá vir a ser. Então eles defendem que o próprio Deus está em aperfeiçoamento. Vocês perceberão isso dentro da aula. Eles defendem que Deus, com o tempo, vai se aperfeiçoando por Ele mesmo. Então, eles negam o entendimento do Deus imutável, do Deus que sempre foi da forma como é, que Deus não ficará nunca nem melhor nem pior. Eles defendem uma espécie de humanização de Deus. Quase naquela ideia dos atenienses que limitavam Deus à sua forma de pensar. Isso está aqui no livro Regras de Fé, página 389, de James Talmage. Eu acho que é assim que se fala. Bom, então, de acordo com o mormonismo, Deus é semelhante ao homem, com osso, com carne. O seu poder progride com o tempo. E eles dizem que hoje Deus está mais poderoso do que nunca, porque Deus usa o tempo para se aperfeiçoar. As defesas são sempre muito intensas nessa direção. O Pai tem corpo de carne e ossos tão palpáveis, ou o conceito é tão palpável quanto o do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não tem corpo de carne e ossos. É apenas um personagem do Espírito. São doutrinas mormons. E eu vou dizendo que a Bíblia parece não nos ensinar isso. A Bíblia ensina a imutabilidade de Deus, a imortalidade de Deus, a unicidade de Deus, que Ele tem vida em si mesmo, que Deus é Espírito e não carne e ossos, e que é santo, 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 separado da sua criação, no que diz respeito à essência, porque Ele é Espírito. Então, dá para entender como os mormons entendem Deus? Se alguém lhe perguntar, diga aí, como é que os mormons entendem Deus? Esse parágrafo mostra como é que os mormons entendem Deus, numa
como uma extensão do pensamento humano. E entendem que Deus tem as coisas que o homem tem. Então a questão é, Deus tem as coisas que o homem tem, ou nós temos as coisas ou parte das coisas que Deus tem? A questão de atributos. Nós atribuímos a Deus formas de ser, ou Deus atribui a nós formas de ser? Essa é a questão, tá? Tranquilo até aqui? Você concordaria com essa definição? Deus é isso? Então pense sobre isso. A segunda ideia, sobre Jesus Cristo. Os Mormons acreditam que, através de Joseph Smith, profeta e fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele retornou, ou ele trouxe à Terra o perfeito conhecimento de Jesus Cristo. A ideia é que ele, por ser profeta, Joseph Smith, é que, como se fosse assim, todas as igrejas estão equivocadas, mas com Smith veio a revelação sobre quem realmente Jesus Cristo é. E veja como isso tem uma implicação. Se foi Smith que trouxe a revelação sobre como Jesus Cristo verdadeiramente é, então tem que ser Mormon. Se ele é o profeta e ele trouxe a revelação sobre quem Jesus Cristo é, quem não é Mormon não tem o entendimento. Essa é a ideia. Então, veio à terra. O que antes estava escondido, Smith trouxe à terra. Essa que é a ideia aqui. Com a restauração do Evangelho de Cristo, veio o verdadeiro e santo sacerdócio de Jesus Cristo. Com a restauração do Evangelho de Cristo, a autoridade de Deus para administrar as ordenanças de salvação. Então, se Smith trouxe à tona o que estava escondido, porque todas as igrejas são apóstatas, não existe nenhuma igreja que fale de Jesus Cristo como ele é, sigam o pensamento. Então, a autoridade de Deus para administrar as ordenanças de salvação pertence aos Mormons. Bom, eles também creem que Jesus é o homem mais velho dos homens e que Satanás também seria um irmão, que foi predestinado a ser, falando de Jesus, que ele foi predestinado a ser o Salvador da humanidade, que foi o primeiro espírito criado por Deus, que foi predestinado, que o seu sacrifício expiatório visa a nossa salvação, que ele ressuscitou e voltará para julgar os vivos e os mortos, e que depois de ressuscitar foi aos Estados Unidos, pregou, escolheu mais apóstolos e ainda organizou uma igreja. Bom, então, mais uma vez, nós dizemos que parece ter alguma coisa errada aqui. Esse ensino bíblico não parece ser o ensino bíblico das Escrituras. Nós temos a ideia que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, que ele é o herdeiro de toda a criação, que estava presente no momento da criação, que é o nosso Senhor, e Deus nos adota como filhos em Jesus Cristo. Que a nossa linha é do credo apostólico. E os Mormons não creem dessa maneira, no credo apostólico. E essa é a verdade, no caso, que é o ensino geral das Escrituras. Então, a nossa maneira de entender Jesus Cristo é como o Redentor que assumiu nele unicamente a condição de ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Mas isso porque ele é Deus, somente Deus poderia operacionalizar essa salvação. Mas os Mormons não creem na divindade de Jesus. Eles não creem que ele não creem na trindade como o cristianismo fundamental crê. Então a leitura de Jesus Cristo é assim, ela é de acordo com a revelação de Smith. O que Smith diz é assim que os Mormons entendem Jesus Cristo. E esse conjunto aqui
na metade desse parágrafo, então, mostra o entendimento dos mórmons acerca de Jesus Cristo. Sobre a salvação, como é que os mórmons entendem a salvação? Bom, eles acreditam que a salvação é obtida pela obediência aos mandamentos deles. Se o homem morrer sem se batizar, tem uma segunda chance de se salvar por meio do batismo efetuado após a morte. E usam o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, para afirmar que o batismo beneficia os mortos, ou também é para os mortos. E então procuram batizar o maior número possível de mortos para salvá-los. A questão é, será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Será que aquele texto pode ser usado para isso? Será que a Bíblia não ensina que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e que depois de morrer uma única vez vem o juízo? Vamos pensar um pouquinho mais aqui sobre esse texto de 1 Coríntios 15, versículo 29, porque é uma doutrina mórmon no batismo dos mortos. Paulo escreveu, então é o que está em 1 Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não se ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E aí algumas interpretações, então, possíveis para este versículo. Uma das interpretações, selecionei aqui pelo menos 4. Como existiam muitas seitas entre os coríntios, Paulo poderia estar dizendo: por que se batizar pelos mortos se vocês não acreditam na ressurreição? Então, talvez o texto esteja falando não para que haja batismo por causa dos mortos, mas uma pergunta: olha, se vocês acreditam na ressurreição, é uma orientação de Paulo aos coríntios, então não precisa fazer nada pelos mortos. Essa é uma linha. Olha, quem crê na ressurreição entende que as decisões precisam ser tomadas em vida. Então não tem nada a fazer depois de morto. Não há nada a fazer por parte de quem fica, e aqueles que morreram também não tem mais nada a fazer, do ponto de vista das opções, das decisões. Então essa é uma das interpretações. Ele poderia estar falando, por que se batizar pelos mortos se vocês não acreditam na ressurreição? Agora, se não acredita na ressurreição, porque Paulo pregava a ressurreição, então não precisa fazer nada. Se não crê na ressurreição, nada deve ser feito, nada pode ser feito. Essa é uma linha. B, depois da morte dos crentes, os novos eram batizados e colocados no lugar dos que morreram. Então, Paulo poderia estar falando, se vocês não acreditam na ressurreição, por que continuam convertendo e batizando pessoas para ficar no lugar dos que morreram? A ideia da evangelização. Se vocês não acreditam, na verdade, Paulo está tratando aqui do conceito de ressurreição, e não necessariamente no batismo dos mortos. A letra C. Como o batismo simboliza a morte do crente no Senhor Jesus, talvez o apóstolo Paulo quisesse dizer, se vocês não acreditam na ressurreição, por que são batizados pretendendo a ressurreição com Jesus Cristo? E ainda uma outra possibilidade, que Paulo não usou o pronome nós, mas eles, excluindo-se da prática, seja ela qual for, inclusive tecendo juízo sobre isso, ou seja, duvidando das práticas dos coríntios. Bom, tudo isso para dizer uma coisa, parece que o texto não está orientando o batismo de mortos para a salvação. O que importa, parece aqui, é que Paulo defende a ressurreição e de maneira nenhuma ensinou os coríntios a batizar os mortos. Ele apenas está dialogando com eles acerca de mais uma das possíveis práticas equivocadas dos coríntios. E isso porque Paulo não está dizendo que se deve fazer o batismo, porque Paulo sabe que não é o batismo
que salva. Então, quando se fala sobre salvação, os Mormons, eles têm perspectivas muito diferentes do cristianismo tradicional. Se o cristianismo defende a salvação por Jesus Cristo, por graça, os reformados defendem somente pela graça, eles defendem pelas obras. E a obra é crer nos ensinos do movimento. E os ensinos do movimento levam para Joseph Smith. Ou seja, a palavra final é de Joseph Smith sobre salvação. Prática sobre o casamento, como nós já vimos um pouco, mas apenas para reforçar. Isso não são ilações. Nós temos procurado trazer, inclusive, porque tratamos com um movimento mundial, os Mormons estão no mundo inteiro, e estão também aqui, muito próximos de nós. Então, sempre que tentamos trabalhar um tema assim, nós vamos para a literatura e vemos o que eles dizem, né? O que os livros falam. Então, Irving Wallace, no texto Os Polígamos, da editora Arte Nova, página 18, ele afirma uma coisa muito complicada sobre o líder do mormonismo, Joseph Smith, que teve muitas mulheres. Smith teria dito: sempre que vejo uma linda mulher, tenho que rezar pedindo perdão. E depois, o Young, que o sucedeu, teve um harém com 27 esposas e seguiu os ensinos de Smith. Taylor teve 7 mulheres e Woodruff, em 1890, cancelou a poligamia, não necessariamente porque a igreja se reformulou, ou o movimento se reformulou, mas por conta de uma lei do Congresso norte-americano que proibia a poligamia nos Estados Unidos. Então, os líderes, na verdade, eles vão trabalhando temas muito próximos daquilo que Smith estabeleceu. E sempre dando continuidade, apenas para explicar por que é que os Mormons acreditam que a poligamia é justa, né? Primeiro, se tiver o consentimento da primeira esposa, se tiver consentimento, não é poligamia. Se tiver consentimento, é acordo. Então, aquilo que os cristãos falam de poligamia, os Mormons dizem: se tiver acordo com a primeira esposa, por que não? Não há ódio, não há raiva, não há nada. Então, a questão é se a primeira esposa concordar. Agora, ainda assim, a esposa pode pensar: mas eu não queria que tivesse isso. Aí, vejamos aqui os fundamentos. Por que é que a poligamia é defendida no mormonismo? Bom, primeiro que é por revelação, né? Smith recebeu a revelação, então já é uma questão difícil de contestar. Se o fundador recebeu essa iluminação, essa visão, então como é que algum membro do movimento Mormon vai dizer que não pode existir a poligamia? Se a primeira esposa consente em o marido ter outras esposas, então está tudo em paz também dentro de casa. E olha o que eles defendem, que o exemplo veio de Jesus, e que ele havia sido polígamo, que ele teria se casado com Maria Madalena, com Marta e com Maria. Então, quando o Smith diz isso, ou as teorias afirmam isso, então tem todos os argumentos para ser, né? Então pode. Bom, o fundador entendia assim, mas a pergunta que fica é: o que leva as mulheres a aceitarem a poligamia? Vocês vão entender agora. Na doutrina dos Mormons, as mulheres casadas são senhoras na eternidade. E as que não se casarem serão servas ou escravas. Então, a pergunta é: quem é que quer ser escrava? Então, o que está o ponto a ser discutido aqui não é a salvação, porque todas as mulheres que estão dentro, que fazem parte dos Mormons, são salvas.
A questão é como viver como salva. Se é viver como senhora ou viver como escrava. Então, salvos todos são. Mas depois da salvação, o que tem? Senhorio ou escravidão? Salvas todas estão. O fato é que ninguém quer ser servo depois de ser salvo. E é por causa disso, de as mulheres. Isso vai sendo incutido com o passar do tempo. E todas querem ser senhoras na salvação. Então, desde a infância, as mulheres mormons são ensinadas assim, que quando se tornam adultas, elas podem praticar a poligamia, porque a poligamia é a chave de acesso a elas serem senhoras depois. Vê como é a construção de pensamento, né? E como isso se torna uma prática comum. Poligamia é o instrumento para a liberdade. Quem é que faz isso? O homem mormon, claro. O homem é o libertador. Desde a infância, as mulheres são ensinadas a esperarem esse libertador. Então, a função do homem mormon é, através do casamento ou dos casamentos, libertar o maior número possível de mulheres da sua servidão depois da salvação. Eu brinco lá na minha aula com os meus alunos, deve ter sido um homem que inventou essa lei, né? Irmãos, é uma doutrina terrível, aberrante, humilhante. É uma doutrina que fere a dignidade da mulher, em níveis absurdos, como raras vezes visto. Ok, mas pensemos um pouco mais. É uma doutrina muito difícil de ser aceita. A Bíblia tem explicação objetiva sobre o procedimento do casamento. E a nossa perspectiva é sempre bíblica. Jesus considerou como adultério o simples olhar para uma mulher com má intenção no coração. E ele aprovou o casamento entre um homem e uma mulher. Ele não aprovou o casamento só entre duas pessoas. É entre um homem e uma mulher. E o cristão deve ter uma mulher. Então, a monogamia é o ensino das Escrituras. Por isso, nós somos, mas assim, nós estamos em posição diametralmente oposta ao pensamento mormon. Bom, tem muitas outras coisas, uma síntese rápida de crença dos mormons, extraída de um outro livro, O Caos das Seitas, nas páginas 128 e 129, de Van Balen. Novamente, apenas para relembrar aqui, e nós começamos, logo depois disso eu abro para sugestões, perguntas. Os mormons, eles creem em algumas coisas, como que Joseph Smith, é profeta mesmo, como ele disse que era, que a revelação contínua está em andamento ainda por suas pregações, ele continua a revelar, que o livro de Mormon e o livro de Doutrina e Convênio são revelações inspiradas, mesmo que os críticos, esse pessoal que só quer atrapalhar os mormons, diz que é um plágio o livro, mas ainda assim eles defendem que não, que a pérola de grande valor é uma tradução inspirada, que ainda existem mais revelações, então que as pessoas precisam se tornar mormons, porque somente dentro do mormonismo essas revelações chegam, né, às pessoas. Que os sacerdócios de Melquisedeque e de Arão estão condensados em Joseph Smith, que eles precisam reunir. Eles têm a prática do dízimo como uma coisa muito austera. O movimento mormon é um dos movimentos mais abastados do mundo. Eles defendem a doutrina do Deus de carne e de ossos, que muitos deuses estão envolvidos nisso.
que Cristo e o Espírito existem, mas Joseph Smith ressignificou o conceito tanto de Cristo quanto do Espírito. Bom, eles afirmam que existe o pecado e que o pecado é uma necessidade para o homem. Eles entendem que o inferno funciona como uma agência salvadora, ou seja, uma salvação por medo, já que tem o inferno. Esse é o argumento para querer essa salvação, e a salvação está dentro do movimento Mormon, que a salvação é pelas obras e não pela fé em Cristo, que o batismo por imersão é salvífico, eles creem na pré-existência de todos os homens, eles creem que todas as igrejas cristãs apostataram e por isso não têm legitimidade, que a doutrina Mormon é autoritativa, que necessita ser organizada. Eles creem no castigo temporário após a morte, e quem avalia isso é Deus de acordo com os pecados das pessoas. Eles creem numa forma de milenismo, pré-milenismo, e eles defendem que a Bíblia é deficiente e praticamente superada pelas revelações mormons. Somente o presidente do movimento Mormon é o porta-voz de Deus. Isso está no livro O Caos das Seitas. Então, é um conjunto de ensinos muito fortes, e isso sendo ensinado constantemente, vai gerando uma ideia de verdade. Concluindo, a prosperidade deles muito ampla, 9 milhões de adeptos no mundo. Esse texto ele tem algum tempo, então possivelmente hoje mais do que isso, porque eles trabalham muito no mundo inteiro. A maioria dos mormons está nos Estados Unidos. E eles acreditam, como todo movimento sectário, que deixar a organização mormon implica perder a vida eterna. Então, não pode deixar. Alguns textos para combater isso, porque nós ler essas coisas vai dando em nós uma sensação de sofreguidão. É difícil ler essas coisas, estudar essas coisas sem dar uma resposta. Então, as nossas respostas são essas, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para refletir o Criador. E que a Trindade é a base. A Trindade, ela se demonstrou. Quando o texto bíblico diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é a Trindade que está propondo a vida. E a proposta da Trindade é que o homem seja uma proclamação natural de Deus. Como o homem é, como ele vive, ele carrega conceitos de Deus. Deus colocou no homem a sua imagem. Então, as nossas defesas é que não somos nós que damos o conceito imagético de Deus, mas é Deus que coloca a imagem em nós. Então, é a primeira resposta ao mormonismo. Por isso, nós consideramos o mormonismo, além de uma seita, também um movimento herético, porque algumas seitas têm conceitos mesclados, coisas certas e coisas erradas. Mas a nossa perspectiva é que o mormonismo é todo errado. Uma outra linha, que Deus sabe tudo de antemão. Então Deus não tem carne, não tem ossos, porque é espírito e não está limitado aos conceitos de tempo, os conceitos de distância, os conceitos das leis físicas. Então, nós combatemos o mormonismo sempre, você pode notar, todos os nossos textos, toda a nossa maneira, sempre apontando Deus como soberano, Deus como livre, Deus como Senhor, e retirando de nós alguma condição de manipular a Deus. Parece que o mormonismo trabalha com isso. Enquanto Joseph Smith diz que Deus veio pessoalmente falar com ele e que trouxe Jesus com ele, e que então Jesus havia dito, não confie em nenhuma igreja, nós caminhamos numa linha que está escrito em João, que ninguém jamais viu a Deus. Então, só ele mesmo viu,
Outra coisa é que aos cristãos cabe estarem preparados para responder, porque eles virão com essas doutrinas fenomenais, doutrinas que muitas vezes elas cabem bem no nosso pensamento. Se a pessoa chega e pergunta, como é que você crê em algo que você não vê? Como é que você... Não, você tem que crer em que você vê. Não é mais fácil a gente dizer, é verdade? Porque mais fácil é crer naquilo que a gente vê, tocar naquilo que está próximo das nossas mãos. Então a doutrina mórmon é uma doutrina para o fenômeno, para que se desconstrua dentro da gente o entendimento de Deus Espírito, o entendimento de um Deus tão grande. Ela tenta nos desconectar de Deus, aquele que não tem limites. Bom, nós entendemos que não é a obra que salva, mas é Jesus Cristo que salva. E que a salvação, ela é nos dada com uma carga tão grande de graça, que ao nos dar a salvação, Jesus Cristo nos dá a fé também. Então ele oferece a salvação e dá a fé para que nós creiamos. E que não pode ser a obra do homem, claro. E nós defendemos que a revelação de Deus, ela é progressiva para nós, do ponto de vista do entendimento. Nós vamos conhecendo mais a Deus. Deus vai nos aperfeiçoando. Mas nós achamos que é uma loucura imaginar que Deus está se aperfeiçoando. Então, nós tudo bem, porque nos conhecemos. Mas Deus é revelação perfeita. Ele não está ficando melhor. Ele o é, como sempre foi. Aliás, a palavra eu sou, ego eimi, dentro desse conceito, eu sou é eu estou sendo. Então, Deus não é um ponto, Deus é uma linha. Deus não é um ser limitado ao homem, Deus é uma existência. Então, o termo eu sou, lá para Moisés é eu estou sendo Moisés, eu sempre fui, eu sou e eu sempre serei. E a mesma forma, quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele usa isso no grego, e a palavra também é eu estou sendo, ego eimi. E que nós podemos confiar totalmente na palavra de Deus. Então nós não precisamos do seu Joseph Smith. Nós temos a palavra. E dizemos inclusive ao movimento mórmon, que aliás, certamente nós vamos ter ouvintes que são mórmons, e vamos, quando esse texto for disponibilizado nas nossas mídias sociais, mórmons ouvirão. Eu teria uma palavra, aliás, eu preciso dizer, não posso e não quero falar como defensor de uma denominação. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu não falaria mórmons venham para a Igreja Presbiteriana do Brasil, embora ela seja uma igreja que nós escolhemos viver, uma ótima igreja. Entendemos que enquanto ela é fiel aos símbolos de fé, nós, no nosso batismo e profissão de fé, dissemos que seria a nossa igreja para viver. Mas o meu foco não é trazer mórmons para a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu preciso testemunhar e dizer àqueles que frequentam, que são adeptos, saiam imediatamente dessa seita terrível e maléfica. Abandonem imediatamente esse lugar. Paulo disse que qualquer tipo de revelação que viesse além das Escrituras seria maldito, seria anátema. Então, só nessa interpretação, praticamente tudo do que Joseph Smith falou é loucura da cabeça dele. E eu tenho de dizer isso de uma maneira, eu sei que ela parece rígida demais, mas essa é a pregação ao mundo. Os mórmons precisam ir para Jesus Cristo. E se quiserem ler como história o que um homem imaginou sobre a vida, ok, nós podemos ler todas as coisas que quisermos na vida, mas não utilizem isso para a sua salvação, porque ao utilizar isso para a sua salvação, incorrerão em um dos enganos de Satanás. Satanás opera na ignorância, opera na maneira como as pessoas desconhecem o Deus único e verdadeiro, que na pessoa do Senhor Jesus Cristo salva. Então, o que Joseph Smith
disse, escreveu, copiou, não traz nenhum acréscimo aos conceitos de redenção. Pelo contrário, segmentam dentro de um movimento, separam para um movimento ensinos que negam a supremacia do Senhor Deus, diminuem o sacrifício de Jesus Cristo a praticamente nada e fazem do Espírito Santo apenas alguma coisa para benefício do homem. A nossa pregação, né, o nosso testemunho é muito simples. As heresias existem, sempre existirão. Os movimentos sectários sempre existirão, mas a palavra pregada é a que liberta. Então parece que a palavra de Gênesis 1, Deus, nós somos criados por Deus. A palavra de Jeremias 1, Deus é soberano e só Ele é soberano e Ele não é como o homem. A palavra de João, que ninguém jamais viu a Deus, desmentem Joseph Smith. Ele não viu a Deus. Ele pode ter visto alguma coisa. Ninguém leva isso, ninguém questiona isso. Não questionamos a visão de alguém. Questionamos o Deus que aparece. A impossibilidade, a condição qualquer de o homem ver a Deus assim. Porque as Escrituras dizem isso. Então, se as Escrituras estão certas, Joseph Smith está errado. Se Joseph Smith está certo, então as Escrituras estão erradas. E aí a questão é com quem a gente fica. Uma última linha da nossa defesa é a do desenvolvimento de Deus. Essa parece ser uma das coisas mais terríveis que foi levantada em relação a Deus, né? Pressupondo que Deus tinha limitações em si e que agora Ele está no ápice do seu poder ou das suas condições. Bom, essa é a nossa proposta. Ao estudarmos o mormonismo, mostrar algumas das suas linhas e propor ao final uma resposta a isso, né? Nossa linha é que todos aqueles que andam em movimentos sectários, ao se depararem com a palavra de Deus, reconheçam em Deus o seu amor manifestado em Jesus Cristo. E não tem como viver dentro de um movimento sectário que nega Jesus Cristo, que nega o projeto da redenção, que nega a salvação pela fé, pela graça, né? Mas com o exercício da fé, mediante a fé. Não tem como viver dentro de um movimento que a sua ação não é clara em relação à existência da Trindade. Então, a nossa pregação vai nessa direção. Que os mormons pensem, os membros mormons, os líderes dificilmente mudarão, porque eles seguirão nesse caminho. Mas aqueles que estão dentro desse movimento e estão procurando verdade, você não vai encontrar a verdade aí. Só encontrará a verdade nas Escrituras. E contrariamente ao que Joseph Smith disse, em uma igreja. Não há salvação fora da igreja. Não de uma denominação, mas da igreja de Cristo. E este movimento não pode ser considerado igreja. É um movimento. É praticamente uma usurpação, a utilização do nome Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, com isso eu termino essa aula e abro para os nossos irmãos. Alguém gostaria de opinar? Tenha liberdade, só que eu vou precisar de microfones, por gentileza. Caio tem uma pergunta. Vamos olhar aqui a nossa hora, são 11h25. Vamos aqui talvez entre 5 e 10 minutos para pensarmos aqui. Por favor, Caio. Bom dia. Bom dia. Pastor, uma dúvida. Quando eu já fui abordado por elders em casa uma vez, né? E dos pontos que eles levantam, eu sei que o senhor não chegou a mencionar isso, mas eu acho que seria importante esclarecer. É que a gente, por exemplo, como cristãos reformados, de uma linha mais clássica do cristianismo, a gente sabe que as Escrituras são o nosso fundamento.
A gente se baseia nelas. Mas os elders, esses missionários dos Mormons, eles dizem acreditar na Bíblia, só que eles falam assim, a gente acredita nesse livro, mas também tem esse que tem o mesmo peso, só que no caso maior, né? Mas eles tentam manipular a linguagem para dizer que tem o mesmo peso da Bíblia, dizendo que falta coisas na Bíblia que tem nesse livro. Qual que é o tipo de resposta que o senhor daria para uma afirmação como essa? Bom, isso também acontece com as Testemunhas de Jeová. Elas também têm um livro chamado de Nova Tradução para o Novo Mundo, me parece, ou Nova Tradução das Escrituras Sagradas. Para o Novo Mundo, né? Bom, a resposta que eu orientaria os irmãos a darem, quando alguém chega e diz, olha, a Bíblia, sim, ela tem a sua importância, mas Joseph Smith, ou no caso lá, Russell, né? Os Testemunhos de Jeová, Charles Russell, mas aqui nós temos uma coisa mais moderna, uma coisa mais atual, ou uma coisa que não está tão claro nas Escrituras, então esse é o argumento deles, né? Bom, o nosso argumento deve ser em relação primeiro ao que cremos das Escrituras. Irmãos, as Escrituras, isso está sobejamente nos nossos símbolos de fé. As Escrituras foram formuladas, estou te ajudando aqui na resposta, as Escrituras foram formuladas basicamente em 3 grandes períodos. O período da teofania de Deus, que era quando Deus vinha e falava com os nossos pais antigos, no caso Moisés e outros, né, de Adão para frente, mas até Moisés nós temos o chamado período da teofania. Então, enquanto isso, ali no período da teofania, uma parte das Escrituras foram elaboradas. Depois, Deus deixou de trabalhar como uma forma única a teofania e passou a trabalhar mais com profecias. E aí nós temos a segunda parte das Escrituras sendo elaborada. O período das profecias é longo e nós temos todos os profetas nas Escrituras. E depois dos profetas e das profecias, nós temos o terceiro período histórico, que é o período apostólico, que é quando a terceira parte das Escrituras são feitas. Então, nesses 3 grandes períodos, nós temos a revelação de Deus. Primeiro, de maneira teofânica, depois de maneira profética, e nos últimos dias, pela palavra do Filho. O nosso argumento aos Mormons é, depois que isso se estabeleceu, nós temos aqui toda a voz de Deus. Nós temos tudo o que precisamos saber sobre salvação. Não pode faltar e não pode sobrar nada disso aqui. E que isso aqui foi elaborado não por um homem, mas por muitos homens, ao longo de 1.600 anos, aproximadamente 40. E que há uma unidade de pensamento aqui nas Escrituras que nos fala tudo o que precisamos saber. Então, vamos dizer, lá no jogo de xadrez, é quando a agressão vem forte para cima de você e você devolve com uma jogada que o deixa mais preocupado ainda. Eu diria, como é que a gente coloca o Mormon em xeque? É assim, Mormon, em que você crê? Em alguma coisa que foi elaborada por 1.600 anos, mais de 40 pessoas, sentido único. Você prefere crer no que um homem disse e negar um princípio histórico, um princípio coeso, um princípio elaborado, inclusive entendido por concílios inteiros, que é o perfeito, é tudo que nós precisamos saber? Haja vista os movimentos como de Westminster, em 1600, nós temos símbolos de fé, confissões de fé, nós temos credos, nunca elaborado por uma pessoa, sempre elaborado e lapidado por inúmeras, até denominações. Qual é a verdade que você crê? Você crê em alguma coisa lapidada ao longo da história? Ou você vai negar tudo isso e vai crer na palavra de um homem? Deixa eu lhe falar quem foi Joseph Smith e lê para ele. Eu sei que é difícil, mas a agressividade do movimento Mormon
precisaria ter dos cristãos uma resposta à altura. Porque nós temos condições de dar essa resposta, entende, Caio? Esse é o ponto. Qual é a resposta que se daria a alguém que diz, a Bíblia tem isso aqui, mas aqui tem uma coisa melhor? E cadê a autoridade? E aquilo que a Bíblia diz que não pode ser acrescentado nada? Então, acho que não é difícil combater a doutrina mórmon. Apenas precisamos saber quem nós somos. Ao saber quem nós somos, o mórmon acho que fica em dificuldades. Ok? Gostaria de saber como que deve ser o procedimento cristão relacionado ao receber essas pessoas que, inclusive dentro de casa, como o Caio disse, nós já temos algumas experiências nesse sentido também, como deve ser recebido essas pessoas por nós cristãos. Ótimo. Tendo como texto básico exatamente 1 Pedro, né, 13 a 22, e também João, 2 João, que eu estava vendo aqui, capítulo 2 João, de 2 a 13 também. Bom, a Bíblia nos ensina a sermos hospitaleiros. Então, receber nas nossas casas pessoas que queiram chegar é sempre uma característica do cristão. No que diz respeito ao mormonismo, toda vez que o mórmon visitar a nossa casa, ele não nos visitará para exercitarmos hospitalidade. Ele nos visitará para convencer-nos de que estamos em um caminho de engano e que Joseph Smith trouxe a revelação. Então, a primeira característica que eu pontuaria seria, quando alguém bater a sua casa, é importante que você saiba disso, que alguém vai demandar alguma coisa de você. Não pense que ele chegou ali para tomar um cafezinho com você. Ele está em missão, porque ele julga que está ganhando a sua salvação com isso. Então você é parte da salvação dele. Se ele convence, se ele, ao pregar isso para você, ele vai colocar no relatório lá, o Ronaldo no apartamento X disse que quer se tornar um mórmon, hipoteticamente. Esse é o ponto. Primeira coisa é saber o que está vindo. Se tiver condição de dialogar, dialoga. Eu acho que nós temos essa condição. Devemos ter essa condição. Temos de estar preparados para isso, porque isso, você não procurará um mórmon, ele procurará você. Então, esse é o segundo ponto. Se não tiver condição, se não tiver preparado para responder, pensando em nós aqui, né? Somos membros dessa igreja, né? Se não estiver preparado para responder, nós talvez possamos lhe dar esse texto. Leia o texto. Não se aventure a respostas sem tê-las. Então esse é um movimento muito sério. A nossa maneira, o nosso posicionamento não pode ser assim. Não acredito, vocês são loucos ou coisa assim. Porque eles não se consideram loucos. Eles, ao contrário, se consideram alguém muito instruídos. E isso, tanto, eu estou linkando os dois movimentos, tanto os mormons quanto as testemunhas de Jeová. Você não pode entrar em discussões sem ter certeza da sua fé, porque eles vêm com linhas muito fortes e insistem, e muitos acabam sendo convencidos. Então, primeira coisa, saber que ele não vem para sua casa porque quer o seu bem, primeiramente. Depois, se tiver condição de dialogar, tem de dialogar com o entendimento. E se não tiver condição, se perceber que não tem, agradece e nem entra no assunto. Você já sabe o que vem por aí. E aí, depois de agradecer e falar muito obrigado, tchau, você liga aqui para a secretaria, pega o texto, se prepara, porque eles vão bater uma segunda vez. Normalmente, onde eles batem a primeira, eles batem a segunda vez. Ok? Cabe mais uma pergunta, meus irmãos. Acho que tocou a nossa sirene. Fábio, perdão. Mais duas. Aqui e ali, por gentileza. Pastor, a Bíblia ela foi fechada, consumada, poucos séculos depois da vinda de Jesus.
E como você falou, ela é resultado de 1.600 anos, uma unidade de pensamento entre vários homens. Mas além dos Mormons e dos Testemunhas de Jeová que você comentou, tem outras religiões que elas misturam a verdade de Deus com coisas de uma pessoa só. Tem o Adventista do Sétimo Dia com a que eles chamam de Senhora Ellen White, o próprio islamismo com Maomé. O meu ponto é, não deveria existir uma CPI, algum órgão que protegesse essa Bíblia que foi fechada poucos séculos depois e que contém toda a verdade, nada mais, nada menos, de tudo que aparece desde então, porque uma coisa é você ter diferenças de interpretação de uma Bíblia que foi consumada. A outra coisa é você criar coisas aberrantes como essa. Existe algo, já existe ou existe algum pensamento de criar algo para parar de confundir a verdade de Deus com coisas novas, totalmente para conturbar a verdade de Deus? Um dos princípios que nós temos na teologia reformada para entender o que é uma igreja é que ela tem de ser conciliar. Um concílio precisa ser o responsável para servir aquela igreja melhor. Então, uma das formas é entender que todos os movimentos que nascem a partir de um homem vão terminar mal. Todas. Então, você tem essas que você citou, mormonismo, Testemunhos de Jeová, adventismo, e algumas outras denominações são fundadas a partir da ideia de uma pessoa só. E isso não consiste ou não dá base o suficiente para serem consideradas igrejas. Se o princípio conciliar é necessário, pegando como exemplo, Jesus Cristo como fundador do cristianismo, vamos dizer assim, como o espelho máximo do cristianismo, a sua base era o colegiado apostólico. Então, o colegiado apostólico é aquele que se reúne em Atos 15 para deliberar sobre as situações. E tudo que a igreja faz dali para frente, ela faz numa perspectiva apostólica. Em todos os lugares, Timóteo é orientado a constituir os seus presbíteros, Tito e tudo mais, sempre conciliar. Igrejas que não têm o sentido de movimentos, que não têm o sentido de conciliaridade, podem ser questionadas por isso. São movimentos idealizados por uma pessoa só. Por isso eles já são chamados de seita. Então eu acho que o grande juízo se dá nesse sentido. Quando igrejas conciliares olham para a situação como essa e entendem que aquilo ali é uma perspectiva de uma pessoa, né? Isso diminui em credibilidade, obviamente, os movimentos. Quanto a isso, quanto a outras formas de juízo, eu acho que a humanidade talvez vá se desenvolvendo para que chegue a um momento que consiga esclarecer um pouco mais. Porque hoje confunde muito, né? Dá a impressão que são igrejas esses movimentos. E pela contínua prática das pessoas. Mas quando vamos para a origem, percebemos que parecem não ser conciliares. Não são fruto de alguma coisa que foi elaborada, mas são frutos do pensamento de uma pessoa. Aliás, essa é a maneira para combater os movimentos mais modernos dos dias atuais. Entre aspas, igrejas que têm dono não são igrejas. Porque ninguém pode dizer minha igreja quando Jesus Cristo disse minha igreja. Percebe? Então, põe aí na lista vários nomes muito modernos. Talvez só de sair aqui, se sair na rua, já veio uma. Desculpe. Aqui, última pergunta. E assim, pode falar, Varão. Tá ouvindo aí agora? Tudo certo? A pergunta não partiu de mim, mas um amigo está com uma dúvida também. Se eles costumam estudar outras religiões, como por exemplo nós estamos estudando a deles agora, ou se eles vivem só ali no Joseph Smith e acabou. Sim, eles estudam outras religiões. Eles precisam estudar outras religiões. Eles têm universidades mormons, eles têm pesquisas, eles são um movimento muito bem sucedido. Mais de 10 milhões, né? Então sim, eles nos estudam e batem bastante em nós. A pessoa que mais bateu em nós foi Joseph Smith quando disse que a gente é tudo apóstata, né? Sim, então a resposta é estudam o máximo que eles puderem para fortalecer o seu conceito. Irmãos, eu vou precisar deixar mais duas perguntas, então. O irmão, o João também? Pastor,
Eu tenho uma coisa que eu, assim, durante alguns anos eu tenho percebido dos Mormons é que eles, a maioria são, diferente dos Testemunhas de Jeová, eles são homens. A minha percepção é que a maioria deles são solteiros fazendo uma tal missão, Sim, missão. né? Missão entre aspas, né? Sim. E que através dessa missão, pegando aquele contexto que o senhor falou sobre que eles são os libertadores das mulheres, eles fazem essa tal missão, que após essa tal missão eles casam, né? Uma coisa assim. E outra coisa é o conceito de igreja que eles têm, que igreja não é reunião de pessoas pregando um evangelho. A igreja é uma arquitetura grande, tanto que a maioria das igrejas deles, templos, são tudo bonito, independente de qual lugar seja. Sim, é isso mesmo. Eles são um movimento muito organizado. E você citou uma parte muito importante. É claro que eles vão dizer que não, mas a resposta é sim. Eles fazem evangelismo também visando isso. Casarem-se com as pessoas, né? As quais são, entre aspas, evangelizadas. Sim. É mais uma coisa para ficar atento. Aqui, João Felipe, última consideração, e nós encerramos por hoje. Pastor, Sim. Depois de ouvir toda essa aula e todas as perguntas que foram feitas, junto com as respostas, para mim fica muito claro como é importante nós estudarmos as Escrituras, né, profundamente. Não termos um conhecimento superficial acerca das doutrinas, né? Isso mesmo. A ortodoxia em si. Mas a minha pergunta é, de onde surge a expressão Mormon? De onde que sai Mormon, né? Porque o próprio fundador não tem esse nome. Alguém sabe? Alguém sabe? Fala mais alto aí, meu. O conceito tem a ver com a missão dada. É a palavra do anjo Moroni para que eles cumpram a missão. É uma palavra do anjo para dizer que isso os definiria como missionários, como testemunha. E como diferentes e separados. Então, é a palavra do anjo. Daí que vem o termo Mormon. O anjo teria sussurrado. Irmãos, deixa eu finalizar esse texto, esse momento aqui, pedindo aos irmãos que pensem bem nos dias atuais sobre o que se tem feito por coisas que não são verdadeiras, esforços que não são verdadeiros, esforços que não levam à salvação. E pedido que nos preparemos na leitura das Escrituras, no cuidado das Escrituras, para as ciladas e as artimanhas que estão, assim, muito próximas de nós. Todo o movimento sectário, seja de Testemunho de Jeová, seja de mormonismo, ou seja de outras seitas atuais, extremamente modernas, são para derrubar, não são para salvar. São armadilhas. E o povo só consegue sobreviver às armadilhas com as Escrituras na mão. Não é nem com sinceridade ou com oração. Embora a oração seja uma ordem, uma forma de viver. Mas é a leitura. Nós precisamos primeiro da leitura para depois orarmos a Deus. Às vezes, na sinceridade, achamos que ao falarmos com Deus simplesmente é o suficiente. As Escrituras são a nossa regra para viver. Então eu finalizo dizendo, eu e você não precisamos de novas revelações, eu e você precisamos só das Escrituras. Mas elas precisam ser lidas, as Escrituras existem para funcionarem como um alimento diário para nós. Vamos orar a Deus, fechemos nossos olhos e demos graças juntos. Nosso Deus, com muito respeito àqueles que fazem parte deste movimento,
nós quisemos nessa manhã falar da Tua glória e falar das verdades que o Senhor promulgou nas Santas Escrituras. Tememos, Senhor, as nossas dificuldades no entendimento dessas verdades, mas cremos no Senhor de tal maneira que achamos que até quando nós não temos uma condição de entender isso profundamente, com o Teu Santo Espírito, o Senhor opera em nós, dando-nos a condição de compreender. Porque assim é o Senhor, assim és Tu como revelado nas Escrituras, assim é Teu Filho, nosso Salvador, assim é a ação do Espírito que sempre apontaria para Jesus, nos convencendo do pecado e do juízo. Nós te agradecemos pelas Escrituras como elas são, mas também intercedemos por aqueles que têm em suas mãos Escrituras que não são como elas são. E rogamos que a Tua graça os assista. Perdoa-nos, Senhor, se de alguma maneira essas palavras sejam duras, porque nossa intenção não é machucar. Nossa intenção é, ao contrário, estender a mão e levar o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito possa operar naqueles ânimos até litigiosos que talvez entendam que nós nem deveríamos falar sobre estas coisas. Que o Senhor tenha misericórdia, não deixe o inimigo das nossas almas fazer de situações como essa, situações de contenda, mas que o Teu Santo Espírito vá ao encontro dos Teus escolhidos. Como um dia o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do Seu amor, nós oramos também para que o Senhor Deus vá a estes movimentos tão sectários e alcance os seus lá. Senhor, por isso nós oramos, para que a Tua glória seja vista e o Senhor seja temido entre as nações. Oramos assim, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.